Filosofia de Prompt, Parte 2. O método. Olá! Bem-vindos à parte 2 da nossa série Filosofia de Prompt. Hoje a gente vai apresentar o método. É uma abordagem que a gente desenvolveu aqui no Cyberborgs para refinar a nossa conversa com inteligências artificiais. E, rapidinho, se esse conteúdo está sendo útil para você, considere deixar um like, se inscrever no canal, ajuda bastante a gente a continuar. Ok, vamos lá então. Hoje a gente mergulha numa metodologia que busca inspiração, olha só, na lógica, pensamento crítico, até um pouco de filosofia, tipo Kant. Parece complicado, mas a ideia é bem prática, na verdade. É criar prompts melhores, sabe? Que tragam respostas mais claras, mais precisas das IAs, especialmente quando o assunto é complexo ou tem, assim, visões diferentes, contraditórias. Né? É usar essas ferramentas do pensamento para a comunicação com a IA ser bem mais eficaz. O foco total é na qualidade e na relevância do que a IA entrega. É melhorar como a gente pede as coisas para ela. Certo. E tudo começa com o que a gente chama de definição da tese. Ou seja, o que a gente quer exatamente? É uma análise? É para comparar coisas e gerar ideias novas? Tem que estar muito claro qual é o objetivo e o tópico, o objeto, né? E a ação da IA também. É para resumir, analisar, criar? Definir isso bem é como dar o start certo. E para essa tese funcionar de verdade, a gente precisa alimentar a IA, né? Aí entra o fornecimento de premissas e dados. Pensa nisso como uma base de informação que a gente dá. Quanto mais dados relevantes, mais precisos, melhor a IA vai entender o que a gente quer. É útil também, às vezes, indicar se o raciocínio deve ser mais indutivo, partindo de exemplos, ou dedutivo, aplicando regras mais gerais, sabe? Agora vem uma parte que eu acho fascinante, a introdução da antítese, porque normalmente a gente só dá a nossa visão, né? Aqui não. A ideia é como fazer a IA pensar mais fundo, apresentando o outro lado, dados que vão contra a ideia inicial. É quase criar um debate interno na máquina. Pois é. E essa provocação é chave. Introduzir a antítese força a IA a não seguir um caminho óbvio. E isso inclui instruir a IA a usar questionamento crítico. Tipo, perguntar sobre a fonte da informação, a lógica, se tem coerência. E também a mitigação de vieses. A gente pode pedir explicitamente, olha, considere vários ângulos, ou busque ser imparcial, para evitar aquela resposta que puxa só para um lado. Por exemplo, analisar um evento pedindo para considerar não só o lado A, mas também o B, que parece contraditório. Faz todo sentido. É como pedir para a IA olhar os dois lados da moeda mesmo. Mas para essa discussão toda não virar uma bagunça, entram as restrições e critérios. Aqui a gente define as regras do jogo, né? Limite de palavras, o formato que a gente quer a resposta, o tom de voz, mais formal, informal, qual a complexidade, para quem é essa resposta. Exato. São as balizas que guiam a IA para entregar algo útil e dentro do que a gente espera. Não adianta ela gerar um tratado se a gente pedir um resumo, né? Com a tese e a antítese na mesa e as regras definidas, o próximo passo é a busca pela síntese. Isso. A gente orienta a IA a tentar conciliar as contradições. Construir uma resposta que pegue o que tem de válido nos dois lados, sabe? Para isso, o prompt precisa ter uma estruturação lógica clara, ser direto no que se pede e também um refinamento retórico, definindo o estilo. A síntese não é só um meio termo, é para ser um novo entendimento que surge desse embate. Mas, e se a primeira resposta não for exatamente o que a gente queria? A síntese inicial pode não ser perfeita, né? Claro, acontece muito. Aí que entra a iteração dialética. É um ciclo de ajuste. A gente dá feedback, olha, isso aqui ficou bom, mas faltou abordar tal ponto, ou aqui a contradição não ficou bem resolvida, pede para reformular, talvez adiciona um dado novo, refina a antítese. É um diálogo mesmo, para ir melhorando o resultado. Entendi. É um processo contínuo. A cada rodada, a resposta tende a ficar melhor. E a própria síntese que a IA entrega pode virar a base para uma nova pergunta ou uma nova tese.
Exatamente. Essa interação e evolução contínua é fundamental. De certa forma, reflete o próprio aprendizado de máquina, né? E mostra como a gente pode usar essa interação para refinar a qualidade do que a IA produz. Mas é super importante também, como a gente já falou, manter o reconhecimento dos limites da IA. Tem até uma analogia com filosofia, né? A IA trabalha com os dados que a gente dá, com os padrões que ela encontra ali, são tipo os fenômenos que ela observa. Mas ela não acessa a verdade por trás disso, a coisa em si, digamos assim. Ela não tem consciência. E o que isso quer dizer na prática? Que a gente precisa ajustar a expectativa. A IA é uma ferramenta incrível para processar informação, gera texto e imagem baseado em padrão, mas ela não tem intuição de verdade, não tem uma compreensão profunda do mundo como nós temos. O método não vai fazer ela virar, sei lá, onisciente. O objetivo é otimizar a nossa interação para ter o melhor resultado possível dentro do que ela realmente pode fazer. E entender como ela pensa com base em dados é o ponto. Então, para resumir, o método Cyberborgs oferece uma estrutura, né, uma forma lógica, dialética, para a gente conversar com a IA, uma forma mais crítica, mais organizada e, no fim, que traga resultados mais produtivos. Bom, e com isso a gente encerra essa nossa primeira exploração aqui do método. Pois é. E fica talvez uma reflexão final, né? Além de aplicar isso para IA, será que essa estrutura de tese, antítese e síntese não poderia ajudar a gente mesmo a organizar nosso próprio pensamento quando a gente lida com problemas complexos, com projetos? Estruturar nossas ideias dessa forma é algo para a gente pensar, né?